O presidente do Banco Central destacou que o atual momento da política monetária é marcado por forte incerteza, tanto no Brasil quanto no exterior. E será que isso é motivo para a gente se preocupar? Quem vai ajudar a gente a entender esse cenário é o economista Danilo Orcida, que mais uma vez está fazendo companhia para a gente aqui no TJ Goiás. Bem-vindo mais uma vez, Danilo. Obrigado, Renato, e boa tarde especial a todos que nos assistem. Já vamos explicar então como é que essa mudança toda no cenário econômico ela está acontecendo. Isso é motivo de preocupação para a gente? Olha, falando de economia e de política econômica, temos que falar de duas políticas, a monetária e a fiscal. Quando falamos de política fiscal, o Brasil passa por uma transição do seu sistema tributário, uma mudança, uma reforma tributária em pauta. E acredito que tudo isso, Renato, gera um certo sentimento de desconfiança, de medo, é disruptivo, né, para o mercado. E em se tratando de política monetária, né, dessa segunda política econômica, nós temos aí o cenário da inflação, que é aquilo que eu imagino que realmente atinge de forma direta a vida do cidadão médio, que é um cenário de inflação, um cenário que gera corrosão do poder de compra, naturalmente que gera preocupação e, enfim, aí comporta a intervenção do governo através dessa política monetária. A gente pode falar que estamos num período de contracionismo? Sim, há uma política monetária contracionista. Veja, o governo, como forma de conter a inflação, ele lança mão de algumas medidas econômicas. A exemplo, o uso da taxa de juros. A taxa de juros é um instrumento de política monetária que tem uma eficiência muito grande no aspecto da contenção da inflação. Então, na medida em que se aumenta a taxa de juros, encarece o consumo financiado, encarece a tomada de crédito e, por consequência, isso freia um pouco o consumo. Daí o efeito imediato na inflação, já que diminui esse consumo, essa demanda, por consequência, isso tem uma interferência, digamos que direta, nos índices de inflação. Então, o atual cenário é esse. O governo tem lançado mão de políticas, em especial o Banco Central, através das autoridades monetárias, tem lançado mão do aumento de taxa Selic, aumento de taxa de juros como forma de conter a inflação. Inflação essa que decorre de uma série de motivações, de fatores internos, fatores externos, um pouco da desconfiança também, dessa disrupção de reforma tributária. Então, eu acredito que todo esse cenário tem cooperado para essa questão da alta taxa de juros e até mesmo do que podemos citar como um cenário de desarranjo econômico. Pois é, mas essa sequência de pequenas crises, assim, elas trazem cenários de incerteza, mas ao mesmo tempo elas também trazem oportunidades, né? Certamente. Né? Há um ditado que diz que enquanto alguns vendem, alguns choram, outros vendem lenços. Né? Na medida, por exemplo, em que há uma disparada de taxa de juros, esse cenário se transforma em um bom cenário para investimento, já que a alta taxa de juros ela remunera um capital. É um estímulo, inclusive, para que as pessoas, ao invés de consumir, poupem, né? Invistam, de modo que ela consiga até ter uma melhor remuneração em relação ao seu capital. Mas é fato que é um cenário que requer, certamente, as intervenções econômicas. O próprio Banco Central, através da sua política monetária, faz essa intervenção mês a mês, esse monitoramento das metas da inflação, e é o grande desafio econômico do Brasil, né? A inflação ela está na memória recente do brasileiro. Nós vivemos num passado não muito distante um cenário de hiperinflação, e isso foi muito traumático na economia brasileira. Então, essa memória ainda é muito viva. Quando falamos de cenário de inflação, isso ainda gera, de certo modo, uma preocupação coletiva. Tá certo. Então, só para a gente finalizar, uma dica para quem pensa em fazer investimento: é a hora, não é a hora? O momento é agora. De fato, a taxa de juros ela é um estímulo. A alta taxa de juros é um estímulo para o investimento. É até uma forma de se provocar o consumidor para esse tipo de comportamento. Ao invés de consumir, destinar o seu dinheiro a uma aplicação. Tá certo, Danilo. Muito obrigado mais uma vez pela participação com a gente aqui no TJ Goiás. Volte sempre, viu? Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.